Está no ar o seu programa diário com as notícias mais importantes no horário do almoço em 15 minutos ou até menos, afinal, o objetivo aqui é ir sempre direto ao ponto. Eu não garanto que essas notícias ajudarão na sua digestão, mas eu garanto que você estará sempre muito bem informado sobre os fatos como eles são, sem aquela velha manipulação da imprensa militante. E eu já começo aqui com um aviso importante em relação ao horário deste nosso programa. Ao longo de toda essa semana, ele foi ao ar sempre às 12h15. Um dos motivos para a escolha desse horário foi a prioridade que eu dei à qualidade audiovisual do programa. Para que a qualidade do vídeo, principalmente, ficasse em 4K, eu precisava gravar esse conteúdo anteriormente e então carregá-lo ao YouTube antes do horário previsto. A única exceção foi a terça-feira, quando, por conta de alguns imprevistos, eu acabei fazendo o programa no mesmo horário, só que em uma transmissão ao vivo. Quem assistiu aquele programa ou assiste às lives aqui no canal nos finais de semana, já percebeu que a qualidade audiovisual dessas transmissões é inferior à dos vídeos que são gravados. Só que essa priorização à qualidade audiovisual, no caso específico desse programa de notícias, acabou sacrificando algumas outras coisas importantes. Por exemplo, a atualização do conteúdo. Existe uma janela de no mínimo 45 minutos que eu preciso para gravar esse programa, exportar o vídeo sem edição mesmo e carregá-lo ao YouTube. Consequentemente, fica um intervalo de 45 minutos em que, mesmo que aconteça algo relevante, eu não consigo incluir a tempo no programa. Juntando esse com alguns outros motivos, eu vou fazer uma pequena mudança a partir da próxima segunda-feira. Em vez de ser gravado e de ir ao ar às 12h15, esse programa de notícias será transmitido diariamente ao vivo e a partir das 11h45. Com isso, eu vou conseguir garantir que os fatos estejam sempre atualizados em tempo real, vou conseguir ajustar melhor o cronograma de produção de conteúdos e ainda vou conseguir responder algumas perguntas durante a transmissão, sempre que possível, é claro. Se você não pode assistir ao programa ao vivo neste horário, não se preocupe, pois ele ficará salvo no YouTube para que você assista durante o seu horário de almoço, no momento em que for mais conveniente para você. Muito bem, aviso dado, agora vamos aos fatos. A cotação do dólar subiu ainda mais nessa sexta-feira e bateu um novo recorde de valor nominal. No seu valor máximo do dia até o momento, a cotação chegou a R$ 6,11. A disparada do dólar tem colocado o governo Lula e sua equipe econômica em colisão com o mercado e com o Banco Central, e a reação do governo tem sido de tentar rebater a culpa para o próprio mercado e para o próprio Banco Central. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o encarecimento do dólar é motivado pelo ruído em relação à reforma do imposto de renda e não ao pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo. Após uma reunião com os senadores, Haddad afirmou, abro aspas, vamos ver como isso acomoda. À medida que você vai explicando, as pessoas vão entendendo. Havia também uma confusão muito grande em relação à reforma da renda, que eu acredito que seja o que esteja dando maior ruído. Não são as medidas apresentadas aqui. Fecho aspas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, já foi bem mais agressivo em suas críticas, tanto contra o mercado financeiro quanto contra o Banco Central. Aproveitando-se do fato de que o BC ainda é presidido por Campos Neto, o indicado por Bolsonaro ao cargo. No Palácio do Planalto, Rui Costa disse que está em contagem regressiva para que nas palavras dele, Banco Central que tenha um olhar para o Brasil, dirigido por quem mora no Brasil e não em Miami. O governo Lula deve indicar ainda 3 nomes para a diretoria do Banco Central nos próximos dias, além do nome de Gabriel Galípolo já ter sido confirmado para a sucessão de Campos Neto na presidência, que foi o nome indicado por Lula. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, publicou o seguinte em seu perfil na rede social X, abro aspas, Banco Central de Campos Neto não fez nada para conter a especulação desencadeada desde ontem que já levou o dólar a R$6. A Fazenda já esclareceu que a isenção de imposto de renda até 5 mil será vinculada à nova alíquota para quem ganha mais de 50 mil reais por mês, sem prejuízo para a arrecadação. Era obrigação da autoridade monetária intervir no mercado contra a especulação desde seu previsível início, com leilões de swap, exigência de depósitos à vista e outros instrumentos que existem para isso. É um crime para o país. Fecho aspas. Os políticos do Partido dos Trabalhadores não são personagens de filmes de terror, mas nós sabemos muito bem o que eles fizeram no verão passado. Todas as publicações feitas por eles em suas redes sociais, culpando o governo anterior quando, durante a pandemia,
o dólar bateu o recorde de valor nominal até então, ainda estão salvos e são facilmente encontrados na internet. Portanto, não adianta agora inverter completamente a narrativa para tentar se isentar da culpa, porque quanto mais se fala, mais feio fica. Ainda sobre os reflexos das medidas anunciadas por Haddad nessa semana, na avaliação de economistas como Marcos Mendes, que é economista e pesquisador do INSPER, e Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Investimentos, os cortes de gastos anunciados pelo governo não serão suficientes para garantir o cumprimento da meta fiscal e não eliminam os riscos da trajetória da dívida pública. Em contrapartida às notícias negativas, precisamos noticiar também resultados positivos. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 6,2% no trimestre de agosto a outubro de 2024. Essa é a menor taxa da série histórica iniciada em 2012. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a chamada de PNAD contínua, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira, 29 de novembro. O recuo foi de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre de maio a julho de 2024, quando o nível de desemprego no país era de 6,8%. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego era de 7,6%. Outra notícia positiva é de que, também de acordo com o IBGE, a expectativa de vida ao nascer no Brasil subiu para 76,4 anos em 2023. Os dados divulgados nessa sexta mostram uma retomada nesse índice após a pandemia. A expectativa anterior a ela era de 76,2. Em 2020, ano em que a pandemia se iniciou, a expectativa de vida do brasileiro caiu para 74,8. Em 2021, caiu para 72,8 anos. Em 2022, subiu para 75,5 e em 2023, subiu para 76,4. O Supremo Tribunal Federal suspendeu nessa quinta-feira, 28 de novembro, o julgamento sobre regras de responsabilidade das plataformas de redes sociais. O relator de uma das ações, o ministro Dias Toffoli, iniciou a leitura do seu voto e deve concluí-la somente na próxima quarta-feira, 4 de dezembro, quando o STF retoma a análise dos processos. Ao final da sessão, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu que os relatores terminassem a leitura dos seus votos na próxima semana para que o julgamento fosse concluído ainda no ano de 2024. Pelo jeito estão com pressa. Antes do voto de Toffoli, a sessão ouviu representantes de empresas interessadas nas ações, dentre elas a rede social X. O advogado da rede social, André Zonaro Giachetta, defendeu a manutenção do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é objeto de uma das ações que estão sendo julgadas na Corte. André argumentou que o Marco Civil da Internet é fruto de um consenso multissetorial e assegura que as plataformas não removam conteúdo de maneira subjetiva, ao seu próprio juízo de valor. O advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19. Ele afirmou que o Marco Civil da Internet ficou datado e as questões de hoje tratam nas palavras dele, sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Ele citou ainda o 8 de janeiro e disse que, à época, precisou pedir a retirada de diversos conteúdos das plataformas que traziam prejuízos à democracia, pois estavam sendo transmitidos ao vivo e muitas vezes monetizados. Segundo ele, ainda, a remoção, no entanto, só foi efetivada depois de ordens judiciais. O posicionamento de Messias, no entanto, não é absolutamente nenhuma surpresa, afinal, apesar de ser indicado por Lula ao cargo de advogado-geral da União, ele atua na prática como advogado das pautas do governo Lula. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o 8 de janeiro demonstrou, nas palavras dele, a total falência do sistema de autorregulação de todas as redes sociais, de todas as big techs. Segundo ele, depois do ocorrido, é impossível defender que o dispositivo funciona. Abro aspas. Se não fosse pela falência em virtude da organização anterior, foi pela instrumentalização e conivência no dia 8 que se demonstra que a autorregulação não funcionou. Fecho aspas. Os argumentos de Alexandre de Moraes são menos surpreendentes ainda, afinal, ele provavelmente é o maior defensor da regulação das redes sociais no país e o maior executor da censura na prática. Por falar do ministro Alexandre de Moraes, a família Mantovani, que foi acusada de ter ofendido Alexandre de Moraes e de ter agredido seu filho no aeroporto de Roma, solicitou ao Supremo Tribunal Federal uma retratação a Moraes pelos xingamentos no aeroporto. O pedido de desculpas mostra uma mudança na estratégia de defesa da família para tentar resolver o processo judicial. Apesar de completamente injusta, essa talvez seja a única forma de encerrar os problemas para a família que foi acusada por Alexandre de Moraes. Desde o momento em que o episódio ocorreu, a Polícia Federal investigou a denúncia. Em um primeiro momento, decidiu não indiciar a família acusada,
por não ter encontrado indícios que comprovassem a acusação feita por Moraes. O delegado responsável pelo caso foi então trocado. Depois disso, a PF mudou a sua versão e decidiu pelo indiciamento da família, e durante todo esse tempo as imagens das câmeras de segurança do aeroporto permanecem em sigilo. O relatório da Polícia Federal, com a perícia sobre essas imagens, apontava que Roberto Mantovani teria esbarrado em Alexandre Barsi, o filho de Moraes. No entanto, uma perícia independente realizada há alguns meses apontou falhas no relatório da PF que ocultava intervalos de tempo relevantes para a solução do caso. Essa perícia independente apontou ainda que Alexandre Barsi deu um tapa na nuca de Roberto Mantovani. Apesar disso, a defesa da família acusada segue impedida de extrair cópias das imagens para que tivesse a chance de provar a sua inocência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, contratos de financiamento do BNDES para a infraestrutura e mobilidade urbana de São Paulo. A assinatura se dará em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e do governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Os políticos chegaram ao Planalto por volta das 10 horas da manhã. Essa é a primeira vez que Lula se encontrará com Ricardo Nunes após a reeleição dele como prefeito. Durante as eleições municipais desse ano, o presidente Lula apoiou publicamente e participou ativamente da campanha de Guilherme Boulos, do PSOL, o adversário de Nunes no segundo turno desse pleito. Esse também será o primeiro encontro entre Tarcísio e Lula desde o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, no inquérito que apura o suposto plano de golpe de Estado. O governador de São Paulo é ex-ministro de Bolsonaro e defendeu o ex-presidente, dizendo que houve respeito ao resultado da eleição de 2022 e à democracia. Além de Ricardo Nunes e Tarcísio, participam do evento os ministros das cidades, Jader Filho, da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. O BNDES aprovou 1,3 bilhão de reais em investimentos para obras do trecho norte do Rodoanel em São Paulo. Esse é o trecho que falta para ser entregue para finalizar o anel viário que circunda a Grande São Paulo. As obras têm como principal objetivo melhorar a distribuição do tráfego de passagem de caminhões e o fluxo das marginais, diminuindo o tempo em congestionamentos e a emissão de poluentes. De acordo com o BNDES, o projeto deve resultar em uma redução de cerca de 30 mil caminhões e 54 mil automóveis na marginal Tietê por dia. Deve promover ainda uma diminuição no tempo de deslocamento entre as rodovias Dutra e Fernão Dias em 21 minutos, Dutra e Bandeirantes em 26 minutos e Dutra e Castelo Branco em 27 minutos. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou em um podcast do Diário do Poder que acredita que há um movimento claro dos ministros do Supremo Tribunal Federal para impedir uma nova candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026. Segundo o senador, que é líder da oposição no Senado, o levantamento do Paraná Pesquisas dessa semana, mostrando Bolsonaro à frente de Lula em uma eventual disputa pela presidência, demonstra que a população não engoliu, nas palavras dele, as acusações da Polícia Federal da suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, na pesquisa também é atestada a falta de idoneidade de boa parte da imprensa brasileira. Ele disse, abro aspas, houve campanha maciça de pré-julgamento. Fecho aspas. Se esse programa foi útil para você, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas ou de simplesmente clicar em gostei para ajudar o algoritmo do YouTube a fazer esse trabalho. Lembrando que a partir da próxima segunda, o horário de início do programa será às 11h45 e estaremos ao vivo. Antes disso, porém, nos vemos ainda hoje às 17h30 em mais um vídeo inédito aqui no canal. Até lá!